porque eu sou imune a sentir um problema psicológico, né? Então, sou, assim, totalmente resolvido e sou invencível. Gente, ninguém é invencível. Ah, porque eu sou psicóloga, eu sou invencível? Não. Às vezes tem questões que a gente para e diz assim, poxa, eu não tô sabendo lidar com isso, e tudo bem. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos e não somos perfeitos. A gente precisa, sim, buscar sempre o autoconhecimento, buscar não essa perfeição, não esse, porque até ninguém sabe o que é perfeito, né? Na visão de quem, o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você, né? Então, o que a gente deve é tentar alcançar aquilo que a gente acha que seja ideal pra gente, né? Um comportamento ideal, uma vida ideal, uma forma de vida ideal. E a saúde psicológica, ela tá dentro disso. A gente, por mais que hoje a gente esteja super bem, totalmente resolvida, aconteceu algo que de repente pode meio que nos desestruturar por um momento, né? E aí cabe a gente ver como a gente vai lidar com isso, porque não é só, vou fechar meus olhos, tô vivendo isso aqui agora, vou fechar os olhos, dormir que papum, acabou, né? Então amanhã vai ser outro dia, e aí muitas pessoas fazem isso. Gente, a consequência é no futuro que a gente vê, né? Porque é muito dolorido, né? Muito doloroso ver a pessoa que muitas vezes ela poderia ter resolvido essa questão lá no início e aí deixou virar uma coisa muito grandiosa, tá? Então tem que ter um certo cuidado. Outra questão também que vem dentro dessa bola de neve é a questão da concentração. Como você vai se concentrar com medo, com insegurança, com falta de apetite, não tendo dormido direito? Gente, é impossível você ter um dia produtivo se no dia anterior você teve uma noite mal dormida. Então, assim, é praticamente impossível. Você tem que ter, tem que ter 8 horas de sono, Karina? Não, às vezes para você 6 horas de sono você tá super bem, né? Então vai do seu corpo, o que ele se adapta, se ele tá acostumado ou não. Aí você é que vai saber. Mas assim, impacta em tudo. Na insônia, na alimentação, na concentração. A concentração, ela vem muito disso. Ela vem de um dia de bem-estar, né? Então, se você se alimentou direito, se você dormiu bem, você tende a ter um dia mais produtivo. E outra coisa que eu tô vendo muito, como tá todo mundo em casa, tá sendo difícil das pessoas se falarem. Por mais que elas estejam dentro de casa, o diálogo está praticamente impossível, né? Então, por que tá tão impossível? Será que o problema tá só no outro? Que não me ouve, que não me escuta, que não me ajuda, que só pensa nele, que é egoísta, né? Será que o problema também não tá em mim? Não está em algo que eu não tô fazendo, tô deixando de fazer, tô me comportando de alguma forma que está prejudicando a nossa relação, né? Então, é algo também a se pensar, tá bom? Então, Karina, e aí, o que eu vou fazer? Eu tô com tudo isso, eu tô me sentindo insegura, eu não tô conseguindo me concentrar, eu não tô dormindo direito, eu tô dormindo pouco, ou então eu estou dormindo muito, que acontece também, gente, olha, as pessoas estão dormindo muito, porque elas não sabem lidar com o que tá acontecendo. Então, brigou dentro de casa, enfim, com o pai, com a mãe, principalmente os adolescentes, né? E aí eles ficam até tarde acordados, às vezes jogando videogame, fazendo uma coisa na internet e tal, e aí acorda meio-dia, né? E aí quando acorda, não quer conversar, não quer diálogo, não quer nada. Então dei um exemplo, mas que acontece em todas as áreas, em todas as idades, tá? Então, dormindo muito e sendo improdutivo. E às vezes você tem um dia inteiro para você fazer suas atividades e você vai fazer só à noite porque você foi improdutivo. Então, tudo segue uma rotina, certo? Então, para o que a gente pode fazer, né? Quando a gente tá sentindo essas coisas, tá se sentindo muito ansiosa, tem esses sintomas aí físicos no corpo que eu citei, o que fazer, né? Então, primeiro, se você é uma pessoa que já foi diagnosticada com ansiedade,
com transtorno de ansiedade, ou com, assim, enfim, se já foi diagnosticado por um médico, por um psicólogo, né? Você toma medicamento, você faz acompanhamento ou não terapêutico e já tem, né, esse diagnóstico, o que você tem que fazer? Então, gente, primeiro de tudo, é procurar o profissional na qual você já acompanha você, né, na verdade. Procurar de imediato esse profissional que acompanha você, porque essa pessoa vai ser a pessoa ideal para iniciar esse processo de ajuda, tá? Então, se você é acompanhado pelo médico, procure o médico. Se você toma medicamento, procure o médico que já lhe acompanha. Se você fazia terapia e parou, o ideal é que você procure a mesma pessoa que estava acompanhando. Se você não tiver interesse, procure outro profissional, mas inicie novamente esse processo de terapia, tá? E o segundo momento que você pode, que eu indico para você fazer, é parar tudo. Tipo assim, eu tô sentindo isso, para tudo. Para o que você estiver fazendo, se você estiver fazendo trabalho em casa, se estiver estudando, se estiver arrumando a casa, qualquer coisa, para tudo e começa a pensar ou analisar sobre os seus comportamentos, né? O que tem gerado esse sentimento de ansiedade, de que forma tem impactado na sua vida, né? Mas principalmente, qual é esse comportamento que você tá tendo, né? Então, assim, você para tudo. E analisa que tipo de comportamento você está tendo quando essas dores aparecem. E aí eu vou citar 2, tá? Eu tô sentindo medo, inseguro, e aí eu começo a ficar irritado dentro de casa, e aí o que eu faço? Entro dentro do quarto, fecho a porta, não quero conversa com ninguém, pego minha comida, vou comer lá dentro do quarto, não quero dialogar com ninguém, não quero falar nada com ninguém, enfim, vou lá, só solto os cachorros quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, mas não quero papo. Esse é um ponto, tá? E o segundo ponto, o segundo comportamento, você vai enfrentar ali aquela situação, tá vivendo toda essa angústia interna, e aí chama alguém para conversar, chama o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o amigo nem tanto, né? Porque o amigo tá longe, mas dentro de casa. Chama o esposo, a esposa, e vão conversar sobre o que vocês estão sentindo, né? Sobre o que tá acontecendo, os seus sentimentos, você tá sentindo medo, tá sentindo angústia, não tá conseguindo se concentrar, as atividades estão difíceis, né? Não tá sendo nada fácil para ninguém, mas tá sendo difícil você assumir todas essas tarefas sozinho, sozinha, então não tem como dividir. Gente, compartilhar, dialogar, né? Porque aí você vai e você se tranca dentro do quarto, você não resolve o problema, você continua angustiado, vai continuar com medo, vai continuar sentindo ansiedade, vai continuar com esses comportamentos que podem até aumentar. Você pode, se você não dormia bem, você pode passar a não dormir. Então, gera essa bola de neve, esse acompanhamento aí que a gente falou, tá? Então, isso na psicologia a gente chama comportamento de fuga, né? Meio que de esquiva. Você foge de assumir ali aquilo que você tá sentindo. Então, seja verdadeiro com você. Você tá sentindo angústia, medo. Então, seja verdadeiro com você. Eu não posso sentir medo, eu não posso me angustiar. Pode sim e deve sentir. Nada ao excesso. Então, sinta. Para tudo, poxa, por que eu tô sentindo isso? O que tá me ocasionando? Tô com medo de quê? Das contas que eu não vou conseguir pagar? Então, gente, atitude. Então, por isso que eu tô dizendo, é o comportamento da gente que vai mudar muitas vezes o que a gente sente. Quando essa sensação não está tão generalizada. Então, não é ainda um transtorno muito grave, tá? Quando ainda tá aí no início que a gente tá vivendo, tá bom? Então, é algo, sim, passível de ser resolvido. E nós é que temos esse poder. Por isso que na terapia é um processo
que não é o psicólogo que vai dizer o que você tem que fazer, o que não deve fazer. É um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. A gente começa juntos, né? O paciente e o psicólogo juntos vão começar a entender o porquê, os porquês, né? Desses comportamentos. Por que você está sentindo medo? Por que